me falou. Deus me falou. Ei, Borges, eu quero dizer que eu, sim, tenho orgulho de ser o seu pastor e ter você como ovelha. Ele me mandou uma mensagem esses dias e eu estou retribuindo agora. Abra a tua Bíblia aí em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22. Eu vou ler um versículo com você. Esse mês aqui, que chique. Traz Coca-Cola da próxima vez, irmão. Não traz não, que eu estou de regime. Esse mês aqui nós estamos debaixo de um decreto. E eu quero dizer que a mesma situação em que Deus se via naquele momento, também se encontra hoje. Ezequiel capítulo 22, verso 30. O tema dessa mensagem hoje é na brecha pela cidade. E quem se colocar na brecha pela cidade, quando eu falar cidade, entenda a nação. Quando eu falar nação, entenda a tua casa. Quando eu falar tua casa, entenda a tua família. Todos que se colocam na brecha são intercessores que transformam territórios, irmãos. Então eu e você fomos chamados para sermos intercessores, para transformar os territórios que o Senhor já nos entregou. Posso ouvir amém? Ezequiel 22:30 diz o seguinte: e busquei dentre eles um só homem que estivesse fechando, tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, contudo, ninguém eu encontrei. Eu não achei ninguém. Palavra do próprio Deus. Irmãos, o profeta Ezequiel escreveu esse texto durante o exílio, que você conhece bem, o exílio da Babilônia, aproximadamente 590 anos antes de Cristo, quando o povo de Judá já havia sido levado cativo por causa dos insistentes acontecimentos de desobediência. Repita, desobediência. Fala mais alto, fala desobediência. E idolatria. Por causa da desobediência e da idolatria, o povo foi levado cativo. E aí nesse capítulo, Deus está anunciando um julgamento sobre Jerusalém. Sabe por quê? Por causa dos líderes, por causa dos sacerdotes, por causa dos profetas, e por conta do povo que estavam corrompidos. A cidade havia se tornado uma fornalha de impureza em relação ao pecado. Capítulo 22, depois você pode ler. 4 grandes grupos são mencionados. O primeiro são dos líderes. Todo mundo que era líder. O que estava acontecendo? Eles estavam usando o poder que Deus havia concedido para derramamento de sangue. O outro grupo era o grupo dos sacerdotes. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam profanando aquilo que era santo, violando a lei de Deus. O terceiro grupo era o grupo dos profetas. E eles diziam o seguinte: assim diz o Senhor. E o Senhor não estava falando absolutamente nada. E o último grupo era o povo. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: é nós. É nós. É nós. É nós. O quarto grupo aqui diz respeito ao povo. E o que o povo estava fazendo? O povo estava oprimindo os menos favorecidos. E estavam cometendo extorsão sobre o próprio povo. Diga misericórdia. Alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Alguma coincidência daquilo que o profeta Ezequiel escreveu 400 e tantos anos antes de Cristo e nós que estamos vivendo hoje em 2025? Alguma semelhança? Pois diante disso, Deus busca então um intercessor. Diga comigo, um. A palavra de Deus diz que Deus procurou um só intercessor. Alguém para reparar os muros espirituais que estavam em volta da cidade. Alguém que se colocasse na brecha, ou seja, entre o pecado do povo e a ira do Deus que estava anunciando um julgamento. Eu quero dizer que eu e você, nós estamos vivendo num tempo, irmãos, muito parecido com a época em que Ezequiel escreveu esse recado. Nós estamos vivendo um tempo em que as cidades, as casas, as famílias estão cercadas de ameaças que às vezes são invisíveis.
mas que nós temos notado e percebido. Ameaças espirituais, ameaças imorais, ameaças sociais, ameaças financeiras. E é por isso que é importante um decreto como esse vir sobre nós. Eu não sei se você sabe, mas todos os decretos de todos os meses do ano de 2025 foram entregues em dezembro de 2024. E eu tenho visto mês a mês a coincidência do que nós estamos vivendo. Meu Deus do céu, o caos que o Brasil está, o caos que a nossa cidade está, o caos moral, o caos político, o caos social, o caos econômico. E o povo, como é que está? E parece que isso está mais atual do que quando Ezequiel escreveu, Deus falando, eu estou procurando um intercessor. E aqui no texto de Ezequiel, ele diz que não encontrou ninguém. Olha para o lado e fala assim, hoje ele te achou. Só se for verdade, olha nos olhos de quem está do seu lado e fala assim, ó, hoje o Senhor achou um intercessor para ficar na brecha. Eu quero dizer algo para você, irmãos. Deus ainda busca aqueles que não apenas clamam, mas se levantam com autoridade espiritual, com discernimento, com ousadia, para sustentar a paz que hoje nós sentimos falta, para trazer a prosperidade, como a pastora leu para nós, que tanto nos faz falta. Para isso, nós precisamos entender 3 coisas, e eu quero ser muito rápido nessa noite. Aliás, já era para eu estar terminando o culto. 9 horas era o horário para terminar. Fala para o irmão que está do seu lado assim, fala assim, você dá 5 minutos para o pastor? Fala para ele. Quem consegue me dar 5 minutos, por favor? De novo, 5, 10. Glória a Deus. Ai, a irmã é a... Qual o nome da irmã que levantou a mão? É a irmã. A irmã que vai casar. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida da irmã? Quantos anos a senhora tem? Eu sei que é indelicado, mas ela vai ficar em família. 69. 69 anos. Como chama o jovem senhor? O Dorival. Me mandou mensagem, falou assim, o senhor é o pastor da minha amada. Eu falei assim, quem é a sua amada? E aí ele descreveu e falou assim, eu tenho sérios interesses quanto à sua ovelha. Eu falei, taradinho. Falei, diga, Dorival, eu sou convertido há tanto tempo, eu sirvo na igreja do Senhor, na igreja do Nazareno, e assim, assado, eu sou um homem de bem, e eu quero que o senhor me conheça, porque eu vou casar com a sua ovelha. Eu falei, meu Deus. E tem mais, eu estou mandando o meu pastor entrar em contato com o senhor para testificar tudo que eu estou falando. O pastor dele me mandou 3 mensagens, na última ele falou assim, pastor, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, mas o senhor tem uma resposta para me dar? Eu falei, eu quero dizer que eu investiguei o Doriva, e a minha ovelha está em boas mãos, pois eu abençoo essa relação. Agora, você que é jovenzinho, fica fornicando por aí, não pede a bênção do seu pastor, faz o que dá na sua cabeça, aprenda com os mais velhos. Dá um aplauso ao Senhor pela vida dessa irmã. Estou sentindo o cheiro de filhinho por aí. Se gerar um filho agora, irmã, já vai ser filho neto. Olha que bênção. Olha a unção de Sara e Abraão. Meu Deus. Mas que lindo isso, né, irmãos? Eu fiquei tão feliz. Mas eu ainda não liberei a irmã daqui. Que talvez eu ore para ele vir para cá. Brincadeira, é brincadeira. Nós pertencemos a um reino. E desde que vocês sirvam ao reino, para mim, como teu pastor, não importa, mas sirva ao Senhor. Amém, irmãos? Volta aqui comigo. Primeira coisa,
Nós como intercessores, para nós sermos encontrados por Deus, para nos colocarmos na brecha, nós temos que nos posicionar. Você pode olhar para o irmão abençoado do seu lado e falar para ele assim: você pode se posicionar? Todos que se posicionam recebem um chamado de intercessores, de atalaias. Isaías capítulo 62, verso 6 diz o seguinte: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu coloquei guardas, de dia e de noite, e jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descansareis. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não basta orar, não basta orar, não basta orar, não basta clamar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser de verdade atalaias. Sabe o que é atalaia? Atalaia é aquele que é colocado num lugar alto, que ele tem visão e que ele intercede, ele clama, ele se posiciona para isso. Lembra de Moisés? Ou melhor, de Abraão? Abraão intercedeu por Sodoma. Lá em Gênesis capítulo 18, lembra desse episódio? Você vai lembrar. Abraão chega para Deus e fala assim: e se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Você tem certeza, Deus, se tiver 50, só 50, nessa terra toda, o Senhor vai destruir mesmo assim? Porque o povo estava imoral, e Deus estava pelas tampas, para não dizer que ele estava de outra coisa. E Deus não aguentava mais. Você quer ver? Eu vou passar régua nesse povo. E aí Abraão se levanta e intercede pelo povo. Abraão se posiciona como um atalaia. Ele está entre o pecado do povo e o juízo de Deus. E ele pergunta: Deus, e se tiver 50? E você conhece a história, que ele vai baixando até chegar em 10. E aí Deus fala: se tiver 10, então eu vou poupar o povo. Eu e você precisamos nos colocar como Abraão, como atalaias diante dessa nação, como atalaias diante dessa cidade, como atalaias diante da sua casa, da sua família, do teto que Deus te deu. Nós precisamos ser os atalaias, nós precisamos nos posicionar entre o pecado que o povo está cometendo e o juízo de Deus. Para quê? Para clamar por misericórdia. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Abraão se colocou entre Deus e a cidade, mesmo sabendo da corrupção que estava acontecendo lá em Sodoma. Mas ele, como atalaia, ele ousou interceder, provando que Deus ouve. Ei, irmãos, presta atenção em algo. Deus ouve o clamor de quem se posiciona. Deus ouve o clamor de qualquer um, pastor? Não! Mas só daqueles que se posicionam. Pois Deus nos trouxe hoje aqui para a gente tomar a posição como atalaias de verdade, para a gente se colocar entre a cidade, entre a nação, entre a nossa casa, a nossa família e o próprio Deus. Um teólogo alemão diz o seguinte: a oração de um homem na brecha, olha isso, a oração de um só homem na brecha, vale mais que 1000 homens em batalha. Tem horas que você não precisa ficar lutando como você está lutando, não. Guerreando como você está guerreando, não. Esbravejando como você está esbravejando, não. Deus só quer que você seja um atalaia. Alguém que se coloque na brecha. Alguém que de verdade se posicione e clame. Sabe por quê, irmãos? Atalaias são intercessores. E são os intercessores que sustentam um muro espiritual da sua nação, da sua cidade, da sua casa, do seu lar, da sua família, do seu negócio, das suas finanças. Mas é necessário primeiro a gente se posicionar. Um intercessor de verdade não fica simplesmente assistindo o caos e esperando o resultado e o que vai acontecer. Um intercessor, um atalaia de verdade, enfrenta suas batalhas de joelhos, que é a postura, a posição que eu e você devemos estar. Posso ouvir amém para aqueles que entenderam? Segunda coisa, além de nos posicionarmos como atalaias de fato, nós temos que levantar a bandeira. A tua palavra a partir de hoje tem que ser Jeová Nissi, que significa
o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Eu estava entrando agora ali, o irmão falou assim: está preparado, pastor? Eu já pensei, no quê? Para quê? Amanhã tem derby, irmãos. Amanhã é o jogo da vida na cidade de Campinas. É mais concorrido do que Palmeiras e Corinthians. Amanhã tem derby. Quem levanta a bandeira da Ponte Preta? Cadê? Quem é Ponte Pretano aqui? Não vou nem profetizar nada. Vai, irmão Péricles. Aliás, Wallace, eu vi uma foto sua de anos atrás. Você era magrinho. Você era um Tiaguinho. O tempo passou. Você evoluiu. Você está um Péricles. Mas eu entendo, é para ter mais espaço para o Espírito Santo. Eu amo você, viu? Eu amo você. Ei, Ponte Pretano, ele levanta a bandeira da Ponte Preta. Ele levanta a bandeira da Ponte Preta. Ele defende a Ponte Preta. Eu vi uma vez um vídeo do meu netinho, Plininho, 5 anos de idade, batendo no peito assim, ó. Não foi? Não foi, Duda? Batendo no peito: eu sou Ponte Preta, meu coração é preto e branco. Ponte Preta, coitado. O que nós precisamos é levantar a bandeira de Jesus, a bandeira do reino de Deus, a bandeira da nossa pátria celestial. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Faz alguma coisa, dá um aplauso, grita, faz alguma coisa. Se nós queremos mudança, seja na nossa casa, família, nação, cidade, nós precisamos levantar a bandeira. Não é a bandeira da igreja, Vida Nova. Não é a bandeira da cidade. Não é a bandeira do modismo. É a bandeira do Senhor. É a bandeira do Senhor. Salmo 60, verso 4 diz o seguinte: deste um estandarte aos que te temem, para os arvorarem no alto, pela causa da verdade. Para os colocarem no alto. Por que no alto? Para que todos vejam. Não adianta eu levantar a bandeira de Jesus e esconder. Levantar a bandeira, ser um estandarte de Jesus, é para que todos vejam. Nesse tempo, nós não precisamos de agentes secretos, crentes, no meio da cidade, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Nós precisamos carregar a bandeira no lugar mais alto, para que todos possam ver a bandeira que nós carregamos. E a bandeira do reino, a bandeira de Jesus. Esse mês de agosto, nós estamos sendo conclamados por Deus, para levantarmos essa bandeira, a fim de que todos saibam que existe um rei, e que existe um reino, e que nós o adoramos. Se você faz parte, dá um aplauso lindo a Jesus. Eu lembro de Davi enfrentando Golias, irmãos. Davi não era apenas um guerreiro, mas ele era alguém que levantava a bandeira em nome do Senhor. Davi, com pouca idade, sem postura de guerreiro, ele foi corajoso, ele foi ousado, ele foi intrépido, mas não por conta da sua força humana, mas por conta da sua identidade espiritual, por causa de uma bandeira que ele carregava. Sabe o que acontece, irmãos? Hoje em dia nós vemos crentes Nutella. Crente que diz que é evangélico é Nutella. Eu sou é crente mesmo. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é evangélico ou você é crente? Fala que é crente. Fala que é crente. Porque o crente, ele carrega uma bandeira. Evangélico está na moda, né? Está na moda ser evangélico. Mas eu e você, nós somos crentes. Porque crente é filho, é filha. Nós temos Deus como nosso Pai. Dá um aplauso lindo para Jesus. John Piper, ele tem uma frase muito interessante. Não existe a possibilidade de neutralidade espiritual.
Não tem como você ficar neutro. Não tem como você ficar no meio do caminho. Não tem como você ficar indeciso. Não tem neutralidade espiritual. Ou você levanta a bandeira do reino, ou você é engolido pelas trevas por omissão. É por isso que tem muita gente que não está vivendo aquilo que Deus prometeu. É por isso que muita gente não consegue dar testemunho de milagre, porque ainda não se posicionou, ainda está no meio do caminho. Não, de domingo eu sou crente, durante a semana eu não sou. Quando eu vou para a célula, sim, eu vou para a célula, eu volto a ser crente, mas depois eu deixo de ser. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Deus nos chamou hoje aqui para que a gente tome posição. Não existe neutralidade espiritual, irmãos. Não tem como, ora carregar uma bandeira, outra carregar uma bandeira. Não tem como. Eu mudo de bandeira. Eu sou bugrino, torço para o Guarani. Mas quando eu estou com a minha filha, com meus netinhos, eu falo para eles assim: tomara que a Ponte ganhe. Porque se a Ponte ganhar, é mais gente feliz do que se o Guarani ganhar, na minha família. Mas por dentro, não é bem assim. Mas deixa eles acreditarem, entendeu? Deixa eles acreditarem. Mas no reino espiritual, não tem como nós trocarmos de bandeira. Ou você carrega a bandeira do reino e do rei, ou você vai ser engolido pelas trevas. Qual é a sua decisão? Nesse tempo, os atalaias que se posicionam com os joelhos no chão, também precisam se tornar soldados, tá? É exatamente sobre isso. Os atalaias nesse tempo, não podem só orar, só clamar, só se ajoelhar. Precisam se tornar soldados, verdadeiros guerreiros, que levantam a bandeira e lutam por ela. E terceira e última coisa, e a equipe pode subir. Nós precisamos aprender a obedecer comandos, irmãos. Como é difícil obedecer, como é difícil obedecer. Quem é obediente aqui, levanta a mão. Mesmo sendo obediente é difícil. Mas nós precisamos aprender a obedecer comandos. Porque através disso nós vamos ativar paz e prosperidade. Está entendendo isso? É a obediência, é a chave para ativar a paz, para ativar a prosperidade, irmãos. É obediência, algo que parece tão simples, mas que é tão difícil. Jeremias 29:7 diz: procurai a paz da cidade, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Se você lê o livro de Neemias, do capítulo 1 ao 6, você vai entender. Neemias, ele ouviu o clamor, ele chorou, ele orou e depois ele agiu. Ei, obedecer tem a ver com ação. Obedecer tem a ver com atitude. Quando a gente obedece só na cabeça, no coração, não é obedecer. Obedecer tem a ver com atitude, com postura. Não adianta eu dizer eu entendi e não fazer aquilo que eu entendi. A obediência está linkada diretamente à ação que nós temos. Então não adianta eu dizer eu entendi, se eu de fato não fizer o que eu entendi. Ou seja, para ser obediente é necessário agir. Neemias, ele ouviu o desespero, ele entendeu o que precisava, ele se pronunciou, mas ele agiu na direção de Jerusalém para cumprir aquilo que ele tinha ouvido. Ou seja, obedecer aos comandos de Deus é a chave, irmãos, para se estabelecer paz, para a gente alcançar prosperidade. Charles Spurgeon diz que paz e prosperidade não nascem de desejos, mas da obediência ao plano de Deus. Quer ser próspero? Quer ter paz? Aprenda a ser obediente. Porque quando nós somos obedientes, começa a nascer, de onde você nem imagina, aquilo que você tanto precisa e veio buscar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Não basta orar pela cidade.
Não adianta orar pela nação se nós não obedecermos aquilo que Deus está nos ordenando. Não adianta nós orarmos se nós não nos posicionarmos. Não adianta nós clamarmos se nós não levantarmos a bandeira, e que todos possam ver a bandeira que nós estamos levantando. Hoje é o primeiro dia do mês 8. Nós estamos caminhando para o final já de 2025. Eu sei que tem muitos sonhos aqui. Sonhos. Quem tem sonho aqui, levanta a mão. Quem tem sonho? Só quem tem sonho, levanta, balança a mão assim. Venha domingo. Domingo eu vou pregar sobre os destruidores de sonhos. Venha domingo. Eu vou te impactar com uma palavra do céu. Deus, o Deus que destrói sonhos, é tema de um livro. Venha domingo. Aqui tem muitos sonhos. Aqui tem metas, objetivos. E elas só vão se concretizar se primeiro você se posicionar. Se primeiro você levantar a bandeira. Se primeiro você obedecer. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você pense o que será o mês de agosto para você. Comece a falar para Deus o que será o mês de agosto para você. Como será o mês de agosto para você? Diga para Deus que o mês de agosto será o mês mais abençoado da tua vida até aqui. Diga para Deus que no mês de agosto você vai ser muito obediente. Que no mês de agosto você vai levantar a bandeira do rei e do reino. Diga para Deus que no mês de agosto você vai se posicionar como um atalaia do Senhor. Diga para Ele em nome de Jesus, em nome de Jesus.